São uns trechos de um texto, sabe? Que analisa como os estoicos viam essa coisa de estabelecer fronteiras, mas de um jeito mais interno, mais sutil do que a gente costuma pensar. Então, a missão hoje é entender como esses filósofos antigos lidavam com essa necessidade de limites, principalmente em cenários complicados, né? Tipo, situações onde ir para o confronto direto não era bom, não era seguro, ou talvez nem fosse sábio. E o ponto-chave, como é que essa visão antiga conversa, ou talvez não converse, com os nossos desafios de hoje. Tem uma tensão aí que eu acho bem interessante. Ok, Vamos desempacotar isso. O ponto central que o material levanta é quase radical, né? Que os limites mais fortes talvez não sejam aqueles que a gente impõe para o mundo, para as outras pessoas, mas sim os que a gente cultiva aqui dentro. Exatamente. E essa perspectiva, ela encontra muito eco nos desafios de hoje, sabe? A gente está falando de como manter a integridade, a calma, quando você está lidando com dinâmicas complexas. Pensa num chefe difícil, relações de família tensas ou até culturas onde ser muito direto pega mal. A proposta estoica aqui é focar em preservar o nosso espaço interior, a nossa tranquilidade, mesmo quando está tudo pegando fogo lá fora. Então, esses limites invisíveis não são tipo muros físicos ou regras que a gente fala em voz alta. A ideia é mais sobre proteger um espaço mental, assim, um santuário interno. Eu lembro de uma citação de Epiteto que o material menciona: faça o que precisar ser feito e nunca se preocupe se alguém está observando ou não. Isso me soa muito focado para dentro, quase. Quase indiferente ao que os outros pensam, né? Precisamente. O que é fascinante aqui é a ligação direta com aquele conceito estoico da cidadela interior. O Marco Aurélio, o Imperador filósofo, ele escreve nas Meditações algo como: retire-se para si mesmo. Por natureza, o ser racional guia-se por suas próprias ações. A metáfora é muito forte. Existe um núcleo dentro da gente que é inviolável. Nossos valores, nossas escolhas, o jeito como a gente interpreta as coisas e age, e isso continua sob nosso comando, não importa a tempestade lá fora. É uma inversão da lógica comum de limites, que geralmente quer controlar ou mudar o comportamento do outro. Os limites invisíveis não, eles operam de dentro para fora. O foco é o autodomínio. E o texto traz aquele exemplo do Sêneca, outro grande estoico que viveu na época do Nero. O imperador, conhecido pela crueldade e pela imprevisibilidade, por fora o Sêneca tinha que navegar naquela corte perigosa, fazer o papel dele de conselheiro, mas por dentro ele buscava manter a independência filosófica, os princípios dele. Ele fazia uma distinção crucial que está no material entre viver como deve, que é guiado pela razão, pela virtude interna, e viver como pode, que é se adaptar ali pragmaticamente às circunstâncias externas. Sêneca dizia: o sábio vive como deve, não como pode. Essa diferença é a chave para entender a prática desses limites internos. Não é sobre ser falso, entende? Mas sim proteger o que é essencial. Entendo. Viver como deve, por dentro, mesmo quando você precisa viver como pode, por fora. Isso me conecta com outra citação do material, do Epiteto, que, nossa, ele foi escravo antes de ser filósofo, né? Ele dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre elas. Isso parece ser a base de tudo para essa ideia de limite interno. Sem dúvida alguma. A filosofia estoica coloca uma ênfase assim imensa na nossa capacidade de escolher a resposta. Quando a gente não pode mudar um evento externo ou o comportamento de outra pessoa, o que, vamos ser sinceros, acontece na maior parte do tempo, a gente ainda tem o poder de escolher. Escolher como interpretar aquilo e, por consequência, como reagir emocionalmente e como se comportar. Mas é vital entender, isso não é passividade. Não é aceitar o inaceitável de cabeça baixa. Pelo contrário, é uma forma ativa, disciplinada de autodeterminação, de autopreservação. É você tomar as rédeas do único território que é realmente seu, sua mente, sua resposta. Isso exige uma força, uma clareza interna. É a tal da prônesis, a sabedoria prática. Colocar esses limites invisíveis em prática no dia a dia. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira é chamada de distância mental estratégica. Qual é a pegada dela? A distância mental estratégica. Bom,
Basicamente, é cultivar a habilidade de observar as interações, principalmente as mais tensas, com um certo desapego emocional. Como se você fosse um terceiro, sabe? Alguém assistindo a uma cena de fora. O exemplo do texto é bom. Tá numa reunião com um colega que vive te interrompendo. Em vez de reagir na hora com irritação, confronto, que pode não ser o melhor caminho, a técnica sugere observar o padrão com curiosidade. Olha que interessante, ele interrompe sempre que a gente fala sobre X. Isso cria um espaço mental, sabe? Impede aquela reação automática. É como se você ligasse um modo observador estoico interno. Mas isso não pode parecer meio frio, distante? Tipo, a pessoa achar que você não tá nem aí? É um risco, sim. A aplicação precisa de calibragem. Não é para ser frio, mas sim para não deixar que o comportamento do outro controle a sua paz interior. É uma proteção sua, interna. O exercício que eles sugerem é interessante. Praticar esse modo observador por períodos curtos, sei lá, 5 minutos por dia numa interação específica. Só para desenvolver esse músculo do desapego, sem virar um robô, né? Faz sentido. Tá, a segunda técnica. Redirecionamento sutil. Essa já sou um pouco menos passiva. Como funciona? Essa é mais proativa, mas ainda na sutileza. Em vez de bater de frente com um comportamento invasivo, você redireciona. Gentilmente, mas com consistência. O exemplo do texto é aquele clássico. O familiar que liga sempre na hora errada. Em vez de brigar, pô, não liga essa hora! A pessoa simplesmente não atende naquele momento e retorna a ligação consistentemente num horário fixo que funciona para ela. Com o tempo, esse padrão de retorno acaba ensinando para outra pessoa qual é o melhor horário, sem precisar de conflito direto. É um jeito de ir moldando a interação, sabe? A longo prazo. Quase um condicionamento suave. Interessante. E a terceira, economia de informação. Parece óbvio, mas qual é a estratégia aí? É sobre ser seletivo. O que, quanto e com quem você compartilha informações. Principalmente com gente que tem mania de usar o que você conta para criticar, controlar ou dar palpite onde não foi chamado. O exemplo é aquela pessoa que sempre tem uma opinião não solicitada sobre suas decisões de vida. A tática estoica seria compartilhar com essa pessoa só as decisões que já estão tomadas, firmes. Não o processo, as dúvidas, sabe? Você diminui a área de ataque para a opinião indesejada. O exercício sugerido é legal. Categorizar mentalmente que tipo de informação é pública, qual é seletiva só para quem confia muito e qual é privada. E agir de acordo. Nossa, isso exige uma consciência bem afiada, né? Do fluxo de informação. A quarta técnica é a presença intermitente. Como ela se diferencia das outras? Essa foca em gerenciar sua disponibilidade, física e emocional. É reconhecer que você não precisa estar 100% acessível o tempo todo, para todo mundo, principalmente para quem drena sua energia. O exemplo é um colega de trabalho que é muito carente ou exigente demais. Em vez de evitar a pessoa totalmente, o que pode criar outros problemas, ou estar sempre disponível, o que te esgota, você alterna. Tem momentos de foco total no seu trabalho, em você. E tem momentos de disponibilidade controlada para essa pessoa. É como criar um orçamento de energia social e administrar ele com consciência. Essas 4 primeiras, distância mental, redirecionamento sutil, economia de informação e presença intermitente, parecem formar um primeiro escudo para tal cidadela interior, que a gente falou, né? Focam em gerenciar nosso envolvimento, nossa resposta interna. Exatamente, são estratégias mais defensivas, eu diria, focadas em preservar o espaço interno sem necessariamente confrontar o que está fora. Mas isso me leva a uma questão importante, sabe? Que o próprio espírito estoico de investigar nos levaria a fazer. Essas estratégias, ok, são úteis em contextos difíceis, com pessoas que não lidam bem com comunicação direta, mas será que a gente pode aplicar isso indiscriminadamente hoje? Será que, em certas situações, elas não podem ser vistas como, sei lá, passividade, falta de transparência, ou até manipulação, especialmente em culturas ou relações que valorizam muito a comunicação aberta, assertiva, usar essas técnicas como padrão sempre,
Será que isso não poderia, ao longo prazo, impedir relações mais autênticas? Ou impedir a resolução de problemas que realmente precisam de um diálogo franco? É uma tensão real essa aplicação moderna da filosofia antiga. Essa é uma ressalva crucial. Totalmente. A sabedoria parece estar em saber quando e como usar essas ferramentas, né? Exatamente. E não adotar como a única forma de interagir. Com essa ponderação feita, vamos para as próximas técnicas. A quinta, neutralidade emocional estratégica. O que ela envolve? Essa aqui é sobre treinar respostas neutras, emocionalmente neutras, para provocações ou comentários que normalmente tirariam a gente do sério. É uma aplicação direta daquele controle sobre as interpretações que a gente falou. O exemplo do texto é um comentário passivo-agressivo. Em vez de morder a isca, reagir na defensiva, com raiva, a resposta estratégica seria algo neutro. Tipo, interessante seu ponto de vista. Ou, entendo que você vê as coisas dessa forma. Dito com calma, isso meio que desarma a provocação, porque não dá a reação emocional que a outra pessoa talvez esperasse. O exercício é identificar seus gatilhos emocionais e já ter umas respostas neutras meio que prontas na manga. Requer muito autocontrole, imagino. A sexta, a regra dos 3 atrasos. Essa parece brincar com o tempo. Sim, é sobre usar o tempo de forma estratégica para reforçar limites sobre a sua disponibilidade e sua atenção. Especialmente para demandas não urgentes que parecem meio desrespeitosas, tipo pedidos de última hora que poderiam ter sido feitos antes, sabe? A ideia é introduzir um atraso, deliberado e consistente, antes de responder. Não é ignorar, veja bem, mas é sinalizar que sua resposta não é automática, nem garantida na hora. O texto sugere começar com um atraso de, 20 minutos para mensagens não urgentes. E aos poucos ir aumentando esse tempo se precisar, para meio que educar a outra pessoa sobre seus limites de tempo. E a última técnica do pacote, a sétima, espelhamento calibrado. Essa missão um pouco mais arriscada. Pode ser se for mal aplicada. A ideia é refletir sutilmente o comportamento problemático do outro de volta para ele, mas de forma proporcional, não agressiva. Como um espelho mesmo. O objetivo não é vingança, claro, é aprendizado mútuo. O exemplo clássico é alguém que sempre se atrasa para os encontros com você. Em vez de ficar reclamando toda vez, na próxima, você chega com um atraso parecido com o que a pessoa teve no encontro anterior. A chave é a calibragem. A resposta tem que ser proporcional e, idealmente, levar uma conversa ou a uma mudança de comportamento, não a uma briga maior. O exercício é pensar numa situação e desenhar uma resposta de espelhamento que seja educativa, não punitiva. É talvez a mais delicada de todas. Bem variado, né? Desde observar de longe até esse espelhamento sutil, mas, como você já bem apontou e o próprio material reconhece, essas estratégias de limites invisíveis não são a solução para tudo. Tem hora que elas simplesmente não dão conta. Quando é que o texto sugere que é o momento de mudar a abordagem, de talvez partir para limites mais explícitos, mais diretos? Sim, o material é bem claro quanto a isso, sobre as limitações. Os limites invisíveis são ótimos em certas situações, mas em outras podem ser ineficazes ou até prejudiciais. A transição para limites explícitos, o não claro, expressar a necessidade diretamente, estabelecer consequências, se torna necessária em algumas condições principais. Primeiro e mais importante, quando a saúde da pessoa, física ou mental, está sendo seriamente afetada pelo comportamento do outro. A autopreservação estoica inclui cuidar da saúde, né? Segundo, quando o comportamento problemático não só continua, mas piora, escala, mesmo com as tentativas de limites invisíveis. Isso mostra que a estratégia sutil não está funcionando ali. Terceiro, quando a dinâmica da relação muda. Às vezes a pessoa ganha mais segurança, ou mais poder, ou independência, e isso permite uma comunicação mais direta sem tanto risco. E quarto, claro, quando várias tentativas consistentes com diferentes técnicas invisíveis simplesmente não deram em nada. Falharam em gerar qualquer mudança. E olha, reconhecer que precisa mudar de estratégia é em si um ato de sabedoria estoica. Lembra daquela divisão do Epiteto sobre o que está e o que não está no nosso controle? Nossas opiniões, escolhas, desejos, aversões, isso está no nosso controle. As ações dos outros, não.
mas a escolha de como responder, e isso inclui a escolha de mudar de uma estratégia sutil para uma explícita, essa escolha está no nosso controle. Perceber que a situação pede outra abordagem e agir de acordo é exercer a tal da frônesis, a sabedoria prática. É focar no que a gente pode, de fato, controlar, nossa própria resposta estratégica. Isso é libertador, de certa forma. Reconhecer os limites da estratégia sutil e ter a clareza para mudar. E para ajudar a cultivar essa mentalidade no dia a dia, antes mesmo de entrar numa situação tensa, o texto propõe um ritual prático, de 60 segundos. Achei bem poderoso. Sim, é uma síntese prática muito boa. O ritual tem uns passos simples. Primeiro, umas respirações profundas, talvez visualizar uma linha de proteção invisível em volta. Segundo, repetir um mantra mentalmente tipo aquele sugerido. Minha resposta é minha escolha. Minha paz interior é minha responsabilidade. Terceiro, uma visualização forte, se imaginar como uma rocha firme no meio de um rio. A água, o caos externo, o comportamento do outro, passa ao redor, mas não move a rocha. Quarto, um leve sorriso interior, sabe? Um reconhecimento do seu próprio poder de escolher a resposta. E quinto, entrar na situação com essa clareza, essa calma interna. Cada passo parece te ancorar de volta naquela cidadela interior. Exatamente. Esse ritual se conecta perfeitamente com outra frase do Marco Aurélio que o texto deve ter mencionado. Você tem poder sobre sua mente e não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. O propósito do ritual e de todas essas técnicas de limites invisíveis, no fim das contas, não é manipular o mundo lá fora, é fortalecer e governar o mundo aqui dentro. É a aplicação diária da sabedoria prática estoica, como o Sêneca resumiu tão bem, né? O maior império é o império sobre